Boa noite a todos. Hoje, no Bate-Papo Carnívoro, nós vamos estar conversando com a nutricionista baiana Lua Ferrari. E a Lua tem uma experiência bem grande em dieta cetogênica e ela está na estratégia carnívora há quase um ano. E a gente vai conversar com ela sobre a necessidade de suplementação dentro da estratégia carnívora. Então, vai ser um bate-papo bem legal. A gente vai conseguir tirar algumas dúvidas com essa relação da suplementação, né? Que tem muitos questionamentos em relação à vitamina C, vitamina B, B9, enfim. Hoje a gente vai conseguir ter esclarecimentos sobre isso. E aí eu peço para vocês que coloquem as suas perguntas dentro da caixinha, ok? Por favor, façam perguntas relacionadas com o tema para que a gente possa direcionar melhor, né? Então, eu vou ver aqui se o Cobra já chegou e se a Lua já está por aqui também. Boa noite, Cobra. Boa noite. Tudo bem? Ó, a Lua acabou de entrar aqui. Deixa eu chamar a Lua aqui. Hoje, pessoal, não sei se foi todo mundo que sentiu, o Instagram estava meio instável. Vamos ver se a gente... eu estava com problema na publicação dos Reels, o Cobra também teve problema. Eu perdi um monte de stories. Sumiu, desapareceu. Boa noite, Lua. Boa noite, gente. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Bate aí, ó. Fiquei muito feliz com o convite de vocês. A Alessandra, na verdade, Alessandra mesmo, né? Sim, é Alessandra, sem o A. Eu conheci tem pouco tempo, acho que Cobra postando você, eu já segui a Cobra. Mas, peraí, como é o nome de Cobra carnívoro? Oi? Como é seu nome? Meu nome é Guilherme. Guilherme. Mas me chamam... Eu falo, não, Cobra carnívoro. Como é o nome dele? Me chamam de Giga. Meu apelido é Giga. Pronto. Prazer, vocês dois. Muito obrigada pelo convite. Prazer. Nós que agradecemos, né, por você ter aceitado esse convite. Seu nome é Lua mesmo? Não, meu nome é Luana. Luana. Sou conhecida como Lua. Lua de apelido, mais curtinho, né? Ai, que legal. Então, Lua, foi um prazer, é um prazer estar te recebendo aqui, né? Fazia muito tempo já, né, Cobra, que a gente já vinha falando, nós precisamos chamar a Lua para conversar. Eu te sigo desde que eu entrei na estratégia carnívora. Eu acho que eu te conheci através do perfil do Henrique Altran, e aí a gente vai seguindo um, vai seguindo o outro, né? Então eu já te sigo. Deu uma travadinha aqui. Deu. Se a gente continuar travando, a gente pode fazer uma outra estratégia de abrir pelo perfil do Cobra. Vamos ver se a gente consegue dar um andamento aqui, porque os carnívoros estão sendo perseguidos, né? Lu, eu não sei como é que tá com você. Estamos demais, é incrível. No dia que eu posto muita carne nos stories, não sei, gente, minhas visualizações caem muito. No dia que eu posto mais eu, meus filhos e tal, nossa, explode. E não é por falta do público, né? Porque o público é mais engajado para a parte nutricional mesmo. O pessoal está interessado em saber como é que faz, como é. Então não é por falta do perfil do público, é a entrega mesmo. A entrega fica péssima, mas a gente continua. Somos guerreiros, né? A gente tem que começar a falar de comida processada, de veganismo, que aí vai bombar. Perfeito. Né? Palavras proibidas aqui também, né? Porque, né, a gente tem muita gente aí, os veganos, que começam a brigar com a gente. Né? Então, demais. Lua, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, né, do seu trabalho, para depois a gente seguir aí no nosso tema. Vamos lá, vou tentar ser objetiva. Eu sou enfermeira por formação,
Trabalhei na área por um tempo. E era feliz na enfermagem, mas não me via no futuro trabalhando para outras pessoas. Eu queria ser dona do meu próprio nariz. E pensava em ter minha família, meus filhos. Então não queria ficar presa em hospital, no plantão, essas coisas. Então eu queria ter uma profissão que me desse uma liberdade maior para eu estar junto deles, para viajar quando eu quisesse, para estar mais presente na vida deles, em reunião de escola, enfim. Então, por um período eu falei, olha, com 32 anos eu falei, eu vou fazer uma nova faculdade. Eu gostava, sempre gostei muito de malhar, de cuidar da minha alimentação, mas como é que eu posso dizer? As instruções que eu tinha na época eram aquelas instruções erradas, né? Que a gente tem que comer muito carboidrato para malhar e tudo mais. E eu vim nessa pegada de comer muitos carboidratos. Teve um momento da minha vida que me apaixonei muito por corrida. Cheguei a fazer até uma meia maratona aqui. Eu fazia corrida de rua, treinamentos, e era gelzinho de carboidrato. Era muita banana, muita aveia, muito... aquelas coisas. Engraçado, Mariola. engraçado não, porque hoje eu já sei, né, o porquê. Então, eu era aquela falsa magra. Então, eu era, tipo, uma atleta amadora, mas que tinha um percentual de gordura muito elevado por conta das comidas que eu comia. Eu lembro que do meu nutricionista na época, ele falava assim, olha, antes da prova, você vai correr amanhã de manhã 18 quilômetros para treinar, você vai comer um prato de macarrão hoje de noite, porque é a sua energia. Então, aquelas orientações que a gente tinha extremamente defasadas. Passou um tempo, eu falei, não, vou sair da enfermagem, eu falei, eu vou fazer nutrição. E aí me apaixonei pelo mundo da nutrição. E casou que na época eu conheci o Dr. Souto, que começou a falar muito sobre low carb. Então eu estudava nutrição na faculdade para passar as matérias, nem debatia com os professores, porque eu sabia que ia ser em vão. Tinha que anotar lá, fazer a prova com tudo o contrário que eu já sabia que tinha que ser. E estudei aquele blog do Dr. Souto na época, de cabo a rabo, e me apaixonei pela estratégia low carb. Comecei a fazer a estratégia low carb. Teve um hiato aí, que antes de entrar para o curso de nutrição, eu cheguei quase a competir no fisiculturismo. Então, eu me preparei para isso. E era as dietas padrões mesmo, mas eu quase cheguei lá naquele corpo. Mas era uma forma de se alimentar bem restritiva. Até a salada eu tinha que pesar, então eu tinha que comer de 3 em 3 horas. Aquele mundo dos fisiculturistas que todo mundo já sabe como é bem sofrido, né? De passar fome mesmo e tudo mais. Mas aí, então, eu fiz o curso de nutrição, me apaixonei, tive uma vontade na época, porque eu engravidei durante o curso, de fazer materno-infantil. Falei, olha, vou mudar a população através das crianças e das gestantes, com a estratégia low carb. Mas depois eu mudei, porque é muito difícil. Se é difícil a gente mudar os pais, imagine as crianças. Porque quando a gente trabalha com criança, a gente não dá para trabalhar só com a criança, porque a família está envolvida, é o contexto familiar. Então, se eu não mudo o pai e a mãe, eu não vou mudar a alimentação daquela criança. Então, eu comecei a ficar frustrada no início dos meus atendimentos de nutrição. Que eu falava, não pode isso, tem que tirar isso. Mas aí era muito difícil para a gente conseguir corrigir, inclusive, determinadas doenças. Eu comecei a pegar crianças com esteatose hepática, com 6, 7 anos, com obesidade, né, com depressão, crianças ansiosas, pela alimentação mesmo errada. Eu lembro de uma mãe que uma vez ela chegou a chorar no meu consultório porque ela gostava muito de cuidar da saúde dela, ela já era minha paciente, inclusive. Ela dizia, mas meu marido, ele fala que criança tem que comer biscoito, tem que tomar suco mesmo, que ele tomou a vida toda e tá vivo, não morreu, não teve nada. Essas conversas que a gente... É cultural, né, Lua? Isso é cultural, é difícil de modificar, né? É difícil demais. É a parte mais difícil. Mais difícil. Eu falei, olha, eu vou cuidar dos meus filhos, que aí eu sei, eu consigo. Isso eu consigo dar conta sem me frustrar. E vou começar a atender os adultos, e aí o meu público começou a se tornar mais adulto. Eu já fazia uma low carb, e aí eu conheci ano passado a cetogênica. Na verdade, eu já conhecia a cetogênica, mas eu decidi fazer a cetogênica, viver o estilo de vida cetogênico. E aí eu me apaixonei pela simplicidade da cetogênica, pelos benefícios da cetogênica, que não foi só
Perda de peso, eu sempre, né, já era magra, tinha um percentual de gordura mais baixo. Mas pelo foco, clareza mental, mil benefícios, meus jejuns, então não precisava, não tinha aquela fome, aquela necessidade de comer o tempo inteiro. Então a cetogênica me dava aqueles estirões entre uma refeição e outra, e eu ficava super bem. Tipo, se eu tivesse em algum lugar que eu não tivesse como me alimentar, eu já pensava, bom, se eu não tenho como me alimentar aqui, eu vou fazer o jejum. Então já era muito tranquilo para mim fazer aquele jejum. Eu não era seduzida pelas coisas que estavam na minha frente, porque eu não tinha esse desejo de comer mais determinados alimentos. É Então, eu uma fiquei liberdade, né? Uma liberdade. uma liberdade total. Eu lembro que no meio da minha cetogênica eu fiz uma viagem para Gramado com minha família, com os meus amigos da terra do chocolate. Tentação, a minha terra aqui no sul. Aí, tá vendo? Então, assim, mas também tem a parte das carnes, né? Então, É. teve esse ponto positivo, mas eu lembro que a gente foi numa pizzaria aí do Pirata, que é bem famosa. Ah, sim, aquele rodízio enorme. Do rodízio. Aí tava tudo certo, a gente ia levar as crianças e tudo. E aí meus amigos falaram, e aí? Lá é pizza, você vai fazer o quê? Eu falei, me aguarde. Aí nesse dia eu me preparei, fiz um jejunzão, porque eu sabia que eu comia muito queijo, né? Mais calórico e tal. Falei, vou fazer o meu jejunzão esse dia e de noite vocês me aguardam. Aí quando chegou lá, eu fui tirando o recheio da pizza, fui comendo o recheio, ficou uma montanha assim de massas, deixei lá encostadinho e tudo É isso certo. aí. Ótima estratégia, hein? Não passo aperto. Ache ruim, passe vergonha. Quem estiver do meu lado, não tô nem ligando. Não sou obrigada a comer o que vai inflamar o meu. Exato. Eu já fiz isso também. Perfeito. Na pizzaria, já fiz. E aí, pronto. Aí quando chegou, eu comecei em abril a estratégia cetogênica, contaminei meu marido. Meu marido, ele não faz atividade física, assim, diz ele que vai voltar, mas assim, ele é mais do trabalho e tudo, mas está mais um pouco sedentário em relação à atividade física, mas estava acima do peso, precisava perder peso. E ele eu acabei contaminando ele com a dieta cetogênica aqui em casa, porque eu sou dessas, eu não fico, tem que fazer dieta, tem que treinar. Não, eu acho que o exemplo é que arrasta. Então, acabou que ele viu a dieta cetogênica, ele falou, vou fazer também, começou a fazer. Ficou 3 meses sem sair da estratégia, perdeu os 10 quilos de gordura corporal do Olha que corpo maravilha. dele. E hoje ele é um cetogênico e eu sou uma carnívora, porque logo depois eu migrei para carnívora, que foi algo bem intuitivo. Eu comecei a não querer mais comer as folhas, eu comecei a não querer mais comer os legumes, eu comecei a ver que a falta dos. Eu ficava assim, por mais que legumes, folhas sejam alimentos saudáveis, assim, Sim. do ponto de vista comparando com outros alimentos, eu ficava com muitos gases, eu ficava muito empachada, muito inchada. Era uma queixa muito assim. Meu marido dizia: poxa, mas você só come coisas saudáveis, por que você fica assim? E aí, quando eu comecei a eliminar essas coisas, acabou. Então, a carne me curou desse processo digestivo que eu tinha com as folhas porque eu comia muito. Era um pratão de salada, era brócolis demais, era couve-flor demais. Então, assim, eu gostava mesmo de comer, mas não me fazia muito bem. E aí, eu conheci Alessandro Medeiros, comecei a seguir ele, nosso atleta carnívoro aqui do Brasil. Uhum. E Lua. E aí, vamos fazer aqui, né? Eu chamei a Alessandra aqui agora. Pronto. Vamos lá. Vamos ver se. Ela tá tentando salvar lá o primeiro pedacinho. E depois, na hora de colocar no YouTube, ela coloca as duas juntas. Beleza. O pessoal tá entrando aí, ó. É, Vamos continuando aí, daqui a pouco ela entra. vamos lá. Já tá convidada. Eu estava aqui em parte do Libre, né? Então, eu faço muitos testes comigo. Então, Aham. eu tive aquele ganho de peso inicial quando eu estava tentando ajustar a carnívora. Eu fiz o início, eu falei, eu não vou fazer contando macronutrientes, eu queria mais uma liberdade, porque era uma mudança de estratégia, de estilo de vida. Sim. E
Depois eu comecei a secar na carnívora, então eu sequei. Aí chegou um momento que eu falei, agora eu quero ganhar massa muscular na carnívora. Como é que vai ser, né? Vamos desafiar aí. Quem fala que a gente não cresce músculo sem carboidrato. Eu falei, vamos lá. Isso aí. E aí, com o meu personal, graças a Deus, o meu personal ele tem uma cabeça muito aberta em relação a isso. Não é aquele que fica enchendo o saco, Que bom. que quer comer carboidrato. Então, assim, ele pega pesado mesmo. Eu falei, pode pegar, não tenha medo. Eu tô aqui com água e sal. Aí ele dizia, água e sal? Eu falei, água e sal e café sem açúcar. Tô aqui assim, eu só malho assim, não malho de outra maneira. E pronto. Então, eu ganhei 5 quilos de março para cá, mais ou menos. Caramba. Eu tô bem, até postei ontem meu Eu processo. vi. 5 quilos. Eu tava com 50, eu tô com 63, eu tava com 58 quilos quando eu dei uma secada na carnívora. E agora eu tô com 63. E vou fazer um DEXA agora. Eu tinha feito um DEXA em fevereiro, quando eu tava bem sequinha. Eu tava com 17% de gordura corporal. Que o DEXA, para quem não sabe, é um padrão ouro para exame de composição corporal, é uma densitometria óssea de corpo inteiro. Então, eu fiz esse DEXA, estava com 17%, e agora eu vou fazer um outro para ver quanto de músculo que eu tô e quanto de percentual de gordura que eu tô. Mas, assim, foram 5 quilos. Óbvio que quando a gente faz uma estratégia para ganho de massa muscular, a gente também acaba ganhando um pouco de gordura corporal. Sim, e aí sim. agora eu tô ciclando um pouco para poder chegar perder um pouco de gordura agora e tentar manter minha musculatura. Então são desafios que eu tô aprendendo dentro da estratégia carnívora. Então, como foi essa sua estratégia? Como foi? O que você fez para ganhar massa, além de treinar? Eu bastante o aporte de gordura ou de gordura da alimentação. Então eu fiz gordura, um pouco maior de gordura e eu comi um pouco mais de proteína também. Você chegou a medir quantas gramas por quilo corporal você estava comendo de proteína? Quase 4. Top. Quase 4 gramas de proteína. É bomba, né, Lu? É bomba, né? É bomba. É bomba. E outra coisa, nesse meio tempo, mês passado, eu fui fazer uma ultrassom no meu corpo inteiro, assim, de rotina, de tireoide, mama, abdômen. Eu lembro que o ultrassonografista ele ficou louco. Ele falou, olha, eu vou fotografar seus órgãos todos, que ele é professor de faculdade. E eu conversando com ele sobre minha estratégia, que eu só comia carne, não sei o quê. Ele, meu Deus, sua vesícula é maravilhosa. Que vesícula linda, que fígado maravilhoso, seu rim é maravilhoso, sua tireoide é linda. Então, olha, sinal de que a estratégia deixa o nosso não é só o músculo, né? É interno, não é só externo, né? Bacana demais. Impressionante, né? Olha, e agora você está fazendo cutting, né? Agora eu tô fazendo cut. Aí agora comecei devagarzinho. Agora eu calculei mais, então tô pesando minha comida direitinho e tal. Gosto muito de fazer isso, mas para chegar no meu objetivo, que eu quero chegar em dezembro, tem que ser dessa forma, não tem outro jeito. E aí eu tô, por enquanto, com 60% de gordura e 40% de proteína. Tá assim, mais ou menos distribuído. Aí eu vou avaliando. Se não estiver legal, aí eu vou tentar botar 50-50. Aí eu vou até chegar no... Posso dar uma piruada? Pode, claro, deve. É um protocolo que eu já fiz de cutting, que eu aprendi com o Shawn Baker, que eu fiz um curso com o Shawn Baker. Que é o seguinte, sensacional, sensacional. Que ele fala, você faz de 3 a 4 dias comendo carne mais magra e um dia que ele chama de reload, você come a carne mais gorda. 3, 4 dias magra, um dia mais gorda. Porque ele explica que quando a gente abaixa direto a gordura, o corpo entra em homeostase e começa a dar preguiça, começa a dar fraqueza, começa a dar craving por doce, essas coisas. Eu senti isso também. Quando eu fiz 5 dias de carne magra, eu já estava... Parecia que eu estava fazendo aquelas dietas de fome das antigas, entendeu? Mas quando faz o reload, parece que ele dá uma sacudida assim. E eu fiz esse protocolo, eu acho que eu fiz 3 ou 4 seguidos, assim. A olhos vistos eu sequei. A olhos vistos. 3 dias magra, um dia gordo. 3 dias magra, um dia gordo.
É coisa de 70, eu não sei os macros direito, mas eu vou meio no olho, assim, né? Eu não acompanho muito, não. Mas é sensacional, sensacional, Vou testar. impressionante. Eu sou a nutricionista dos testes. Vou testar. Eu não sei se eu consigo testar isso, não, porque se eu fico um dia comendo proteína magra, eu morro. Mas é Gente, dá uma desconfortável mesmo. fome. É É desconfortável. desconfortável. A gente tem É, mais desconfortável. fome, né? A gente É tem esse. antinatural, né? É antinatural. É. É. Aí eu vou fazendo um Agora, equilíbrio. Por exemplo, agora à noite eu jantei. Geralmente eu faço meus jejuns, né? Então essa fase de cut mesmo, eu tô fazendo também uns jejunzinhos mais longos. Por exemplo, agora à noite eu jantei um omelete com 2 ovos inteiros, mais ou menos uns 15 gramas de bacon e 120 gramas de peito de frango. sequinho. Essa foi o jantar, entendeu? Então, O assim, cutting sempre é desconfortável. sempre é desconfortável. Mas, ele, assim, sábado tá marcado uma churrascaria. Então, assim, sábado eu vou fazer esse hello aí, esse refeed aí. Churrascaria eu não vou comer carne magra, né? Nem vou achar. É. Agora vocês expliquem, por favor, o que que é o cutting, porque vocês estão nessa coisa de atleta e tem muita gente aqui que está sem saber o que que é, né? Vai, Lu, fala aí. Aproveita e fala logo dos dois. Fala do booking e do cutting. Ela já fez os dois, eu estava explicando aqui. Show de bola. O bulking é quando a gente faz o ganho de massa muscular. Então, a gente dá para o nosso corpo calorias a mais. Eu sempre explico para o paciente assim: você treina para isso, né? É importante. Então, você tem que treinar, você tem que fazer um treino bem forte para deixar o seu músculo com fome. E aí, você vai comer para alimentar o seu músculo, você vai comer para alimentar o seu corpo, que é a nossa taxa metabólica basal, que a gente precisa consumir de calorias no dia. Só que como você quer crescer o seu músculo, você não pode dar só o que ele quer. Você tem que dar um pouquinho mais para ele inchar, para ele crescer, como se fosse o estômago alargando, né? Então é como se fosse o músculo crescendo. Então isso é o bulking. A gente sempre vai comer mais do que a gente pode, teoricamente, naquele dia. Mas para isso você tem que treinar para isso. Senão você engorda mais do que ganha massa muscular. Essa fase aí eu adoro. Tem que comer muito. Eu sou comelão, eu como muito, eu adoro comer muito. Também, como muito. E aí, agora no cut, a gente corta. Então, a gente faz um déficit calórico. Aí a gente vai treinar, continuar treinando, para a gente tentar manter aquela massa muscular. Porque no cut a gente vai perder um pouquinho de massa muscular, mas o desafio, eu acho que é esse, a gente tentar no bulking não ganhar muita gordura e no cut não perder muita massa muscular. Esse é o desafio da nutrição, né? O principal desafio. Então, o cut a gente corta calorias devagarzinho e vai avaliando. E aí a carnívora entra bonita nisso aí, porque você pode continuar comendo muita proteína, que sacia, né? Você só tem que reduzir a energia, a gordura, mas a proteína pode manter alta. Exatamente. E aí não perde massa muscular quase nenhuma, em cetose ainda, né? Exatamente. E assim, tem muita gente que fala na internet, assim, já vi nutricionista, alguns profissionais falando que proteínas demais aumenta a insulina. Não existe isso. Então, assim, eu falei, peraí, vamos testar. Vamos testar. Tem artigo que fala que aumenta, tem outros que falam que não. Os livros daqui, biodisponibilidade, fala que metabolismo da proteína. Peraí, vamos testar. Livrinho aqui, vamos fazer aqui. 4 gramas de proteína por quilo de peso. Não teve problema nenhum com a minha glicemia, não teve problema nenhum com a minha cetose, estava tudo ok. Então, foi uma prova de que proteínas demais não faz isso. Uma prova cabal, porque não sei se a galera tem essa noção, mas 4 gramas de proteína por quilo corporal é comer igual um leão, bicho. É muita carne. Mais ou menos uns 600 gramas de carne no dia. Aí. Tinha dias que, a depender da carne, chegava a quase 800 gramas de carne no dia. Né? Isso aí. Aí eu chego nisso aí fácil. E eu tenho essas teorias minhas, não sei se é verdade, mas eu penso assim, imagina um avião. Imagina que a gente é um avião. E aí vem um caminhãozinho com um monte de peça nova pro seu avião. Uma asa nova, um trem de pouso novo, tudo novinho. E aí você tem 2 opções. Ou você troca a asa velha, bota uma nova e joga a velha fora, ou você joga a nova fora. Então é mais ou menos isso que eu acho que acontece no nosso corpo quando a gente entrega excesso de proteína para o corpo.
O corpo vai pegar aquela sua proteína velha lá de 1900 e vovó Neném lá, que está aqui, e vai destruir aquela ali, usar como energia, sei lá o que o corpo faz, né? E vai colocar uma novinha no lugar, 0 quilômetros. Perfeito. Não vai engordar, né? Perfeito. Com proteína não engorda. Perfeito. Nunca vi ninguém engordando porque come muita proteína. E, ó, que o pessoal fala muito da gliconeogênese, né? A gente já discutiu isso com a Bizi, né? Justamente essa questão de produzir glicose, que o corpo está produzindo e que vai dar picos de insulina. Como falam isso, né? Numa dieta, assim, qual a fisiologia do nosso corpo? Nosso cérebro, ele precisa de 120 a 130 gramas de glicose no dia. Então, assim, a gente precisa da glicose, ponto. Ninguém está dizendo que a gente não precisa da glicose. O que a gente diz é que a gente não precisa comer glicose, ponto. Sim. Porque o nosso corpo faz sob demanda. Então, o meu fígado, o seu fígado que está me assistindo, de Giga, de Alessandra, tem a capacidade de fazer 200 gramas de glicose no dia, ou seja, mais do que o meu cérebro precisa no dia. Então, morreu o marido. Esse pico de insulina, porque está fazendo uma demanda para o meu cérebro. Não faz muito sentido. O Henrique Altran tem uma série de posts dele, no perfil dele, que ele fala sobre o mecanismo do glucagon, que a proteína, ela estimula realmente a insulina, inclusive por isso que a gente tem uma construção muscular anabólica, por causa da insulina, mas logo na sequência, ele estimula o glucagon, que derruba a insulina. Então não é igual o carboidrato, que sobe e fica lá em cima para sempre. Exatamente, que dá resistência à insulina, que fica na nossa corrente sanguínea. Porque o pico de insulina que o pessoal fala, parece que é igual, né? O pessoal fala assim, se você comer proteína demais, é a mesma coisa se você está comendo carboidrato. Então, assim, que a gente vê hoje, né? Eu tô vendo uma série de pessoas treinando e postando pós-treino ou pré-treino doce de leite, pão de leite, pão de sal. Não precisa disso. Outro dia eu ouvi um que era suspiro. Suspiro é bom porque suspiro tem carboidrato e tem proteína do ovo. Meu Deus. A gente está vivendo um terror na nutrição. E óbvio que se você chegar para qualquer pessoa e falar assim, olha, você prefere comer um patinho moído com ovos no pós-treino, ou você prefere comer um doce de leite com pão, que a galera vai preferir para o nutricionista ou para o profissional que está mandando comer doce de leite. Está mandando comer doce de leite. Eu sou prova viva de que não engorda. Eu tô na carnívora tem 4 anos. Tem o quê? Tem uns 2 anos para cá que eu ganhei 10 quilos de massa fazendo bulking, malhando pesado até a falha e comendo muita carne mesmo, 4 gramas, 3 gramas. E eu continuo comendo, eu como muito. Eu almocei hoje, eu comi 800 gramas na hora do almoço. Agora eu tô fazendo OMAD, né? Mas assim, eu como 1,2 kg, eu como 2 kg de carne às vezes por dia e eu nunca engordei. Eu bati em 80 quilos e fiquei. Então, assim, se eu fosse para engordar, eu já tinha engordado, hein? Pois é, não tem como. Ninguém parece que o corpo dá uma regulada, né? Chega num patamar. Eu tava com medo de emagrecer muito, né? Lua, eu venho de uma história de carnívora na busca da cura, né? Eu faço 1 ano de carnívora que nem você, só que eu faço em novembro. E eu me libertei de 12 anos de fibromialgia com a estratégia carnívora. Né? Então, assim, para mim foi o alívio das minhas dores. E óbvio que eu ganhei o bônus da perda de peso, né? Eu perdi 25 quilos nessa estratégia durante 1 ano. Né? Então, assim, e eu tava com medo, eu emagreci, eu tava numa sequência, assim, perdendo 5 quilos ao mês, e eu tava com medo de ficar muito magra, né? Porque as pessoas me olhavam e diziam, você tá muito magra, né? Porque tem aquilo também, ou você tá muito gorda ou você tá muito magra, né? Porque é assim. E aí eu fiquei com medo, e eu senti que estacionou. Parece que o corpo encontra o teu estado ideal, né? Sem dúvida. Perfeito. Você falou da E é um emagrecimento diferente. Eu até fiz um videozinho recente agora. Uma coisa é você emagrecer em déficit calórico alto, que a pessoa dá aquela churriada, com aquela cara de velho, porque perde massa muscular junto, fica, né? Outra coisa é em carnívoro, você vai
ficando mais bonito, com saúde, né? Os Eu falo que tecidos. é um emagrecimento que a gente prospera, porque a gente cura doenças, a gente emagrece sem passar fome, sem ficar muito apegados às calorias, exceto quando a gente está nessa fase do atleta, de coach e tudo mais. Mas Esse aí, para a população em geral, que só quer saúde, emagrecimento, voltar a comer alimentos que vão prosperar, que vão fazer a pessoa prosperar, precisa, né? A gente tem uma alimentação maravilhosa, sem sofrer. E que, assim, o caso de Alessandra me remeteu a uma paciente minha, que ela veio para mim por conta da cetogênica. Ela tinha 3 doenças autoimunes, Alessandra. Eu até estou aqui com o prontuário dela aberto. Ela tinha Hashimoto, SAF, que é uma doença que ataca problemas de coagulação, que pode dar eventos, assim, eles são anticorpos que podem dar eventos trombolíticos no corpo. Não. E ela tinha, eu não sei pronunciar direito, mas é tipo Sjogren, alguma coisa assim que fala. Que é uma doença autoimune que causa secura na boca e nos olhos. Ela tinha isso. E ela começou a estudar, ela já tinha ido para muitos médicos, muitos tratamentos, chegou a ficar internada por conta dessa questão da coagulação, quase teve um evento trombolítico e tudo mais. Ela falou, aqui em Salvador, ela falou, olha, eu encontrei você para me ajudar na cetogênica. Só que na época que ela veio para mim, eu estava fazendo a carnívora. E aí ela saiu do meu consultório com a cetogênica e ela começou a me acompanhar mais no Instagram. Aí ela começou a ler por ela sobre a carnívora. E eu também postando algumas coisas e tudo mais. Aí ela sozinha começou a fazer a carnívora. Ela pegou meu plano alimentar, as minhas dicas, e começou a me acompanhar. Quando ela voltou 30 dias depois para mim, ela falou, ó, seguinte, eu fiz carnívora sem a sua autorização, só te acompanhando, comecei a olhar seu Instagram, comecei a ver suas dicas, comecei a fazer. E eu só quero te agradecer, porque hoje, 30 dias depois, eu não sinto mais nenhum sintoma de dores no meu corpo, de problemas que eu tinha de cansaço, de ficar sem energia, de treinar os trancos e barrancos com a minha Hashimoto, e eu não tenho mais nada. E ela, hoje, além da minha paciente, a gente faz o acompanhamento, ela é carnívora, ela falou, não tenho como sair mais dessa estratégia, porque isso curou, me deu qualidade de vida. Aí vieram os filhos dela para mim, já tá todo mundo tá comigo já, ela falou, todo mundo precisa conhecer. Então... Não pode falar mentira aqui não, Lu. Aqui não pode falar mentira. Bicho, parece mentira. Você fala um negócio dele, não acredita, não. Mas é verdade. Em uma semana eu estava sem dores. Em uma semana eu estava sem dores. Aquelas dores que me incapacitavam, enrijecimento. Nossa, em uma semana eu já estava voando. Lógico que teve um processo, né? Depois de 3 meses eu já estava muito melhor. Eu ainda tinha algumas dores, né? E fui também avaliando. E eu faço a carnívora do leão, Lua. Ih, travou de novo. Uma travadinha. Agora travou com a cara mais esquisitinha. Tem 2 perguntas aqui já. Vamos deixar para o final ou vamos... Vocês que sabem, podem tocar aí. Acho que a gente podia entrar no tema, né? Deu uma travadinha de novo, Alexandre. Só você. Só você. Isso, vamos entrar na suplementação. A gente já está com bastante tempo aqui, né? A necessidade. A gente ouve falar muito questão. 2 coisas que eu ouço falar muito, não sei se você tem mais alguma coisa, Cobb, mas assim, vitamina C é um questionamento corrente das pessoas, para mim, né? E a vitamina C? E a vitamina B9 também. Né? E fora isso também é a questão geral da suplementação, né? Vamos lá. Quando eu comecei a fazer a carnívora, eu comecei em outubro do ano passado. Em janeiro, eu fiz um check-up. Lá no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, que eu falei que eu fiz o DEX, a minha composição corporal e tudo, eu fiz uma bateria de exames de sangue. Eu sou uma nutricionista, uma pessoa que eu sou muito contra assim, eu bato muito não é que eu sou contra, mas eu bato muito de frente com a Big Pharma e com a Big Food. Muito. Então, assim, receber no meu consultório pacientes com livros de exames de sangue, que eu sei que o paciente está jogando o dinheiro dele no lixo fazendo aqueles exames de sangue,
eles chegam apavorados porque o valor está fora do valor de referência e isso é um pânico na cabeça do paciente. E paciente tomando estatinas porque tem um colesterol alto, mas ele tem um HDL bom, mas ele não tem resistência à insulina, mas ele não tem hemoglobina glicada que tem um pré-diabetes, então tá tudo ok, é bom a gente ter um colesterol bom, a gente precisa do colesterol. Então, assim, vendo mulheres de 30 anos fazendo reposição hormonal porque não comem gordura, porque não comem colesterol. Então, assim, precisa entender que gordura e colesterol fazem os hormônios sexuais da gente. Então, eu comecei a ficar em pânico com o que eu estava vendo. Pacientes com exames de alergias alimentares que não servem para nada. Eu lembro de uma paciente que chegou para mim uma vez e falou assim, eu estou deprimida, porque eu não me lembro agora a fruta, mas tinha dado uma alteraçãozinha que ela não podia comer, era banana, era melancia, alguma coisa assim. E ela dizia, quando eu como eu não sinto nada, eu fico bem. Só que deu aqui, ó, no meu exame que eu não posso comer. Eu falei, minha filha, faz um teste, o nosso corpo conversa com a gente o tempo inteiro. Às vezes pode ter sido um erro de laboratório de digitação, você já parou para pensar nisso? Você está confiando em um laboratório, você está confiando em quem digitou. Você pode ter alergia se você comer demais, uma quantidade exorbitante, mas se você comer uma no dia, você não sente nada. Então, assim, escuta seu corpo. Se você comer e passar mal, você elimina. Se você comer e ficar bem, você continua. Então, eu comecei a ver o pânico que as pessoas estavam vivendo com essa questão dos exames de sangue e essa questão da suplementação. Chegavam para mim e assim, de médicos, tá? Médicos suplementando o paciente. Muitos médicos suplementando o paciente. Sem nem saber se o paciente faz o básico. Porque se ele não faz o básico, se ele não tem um corpo todo preparado para receber aquela suplementação está indo para o lixo. Não importa se a vitamina C, ou a vitamina E, ou a vitamina A, ela tá boa no exame de sangue. Não importa o contexto geral. Né? Não importa se aquela célula está conseguindo absorver da melhor forma aquilo ali. E não é na suplementação, é na comida. A comida é a fonte mais biodisponível que a gente tem para pegar os nutrientes, né? E principalmente as comidas de origem animal. Então, quando eu fiz esse exame 3 meses depois da carnívora, a minha vitamina C deu 0,1 no exame de sangue. 0,1. Aí eu levei para uma amiga minha que é médica, a minha ginecologista, ela disse assim, 0,1, escorbuto. Eu falei, olha para mim. Eu tô cara que eu estou com escorbuto. Olha direito. Sentença de morte. 0,1 realmente. Para qualquer médico, eu precisaria estar internada fazendo uma vitamina C na veia lá, intramuscular, sei lá o quê. Eu falei, olha para mim. E assim, então, para mostrar que exames, números, são só números. A gente precisa avaliar todo um contexto. Então, de outubro para cá, eu não fiquei doente. Eu não fiquei doente, assim. Só para dizer que eu não fiquei doente. Eu peguei Covid em janeiro, mas nem parecia que eu estava de Covid. Foi completamente, assim, assintomática. Treinei, assim, na praia. Fui para a praia, me isolei. Esse ano. Me isolei. Fiquei na praia, fiz meu cardio de jejum, minhas corridas com Covid. Então, assim... Mas, para você falar, Lua, você ficou doente, pegou uma gripe, um resfriado, alguma coisa nesse tempo? Nada. Então, porque precisa de vitamina C, né? Vitamina C é um poderoso antioxidante, você tem que ter para você não ficar doente. Então, minha vitamina C provavelmente deve estar 0,1 também, assim, porque a gente tem um pouquinho na carne, principalmente nas carnes que a gente não passa muito, né? Que a gente deixa ela mais crua, a gente consegue absorver um pouco de vitamina C. E nas vísceras, que eu como praticamente todos os dias. Ou tem fígado de boi, ou tem fígado de frango, ou tem coração. Então, sempre, assim, eu adoro bofe. Então, eu sempre estou ali comendo minhas vísceras. Lua, deixa eu só te perguntar uma coisa. Aproveitando o teu gancho da carne mal passada, hoje eu postei no meu stories que eu estava comendo um bife de fígado quase cru. E as pessoas vieram me perguntar se não fazia mal. Então, assim, faz mal comer carne quase crua, mal passada? Não, de jeito nenhum. Engraçado que as pessoas comem salada crua e não perguntam se faz mal, né? Então, assim, o risco de intoxicação alimentar por salada é muito maior do que pela carne, né? Obviamente que a gente tem que comprar num lugar, né? Um lugar de confiança, um lugar bom, mas
A gente não pode também comer carne muito bem passada, não. Primeiro, por conta dos compostos, que a carne, aquelas pessoas que comem a carne muito preta ali, passada, assada demais, perde o gosto da carne, perde os nutrientes da carne. Então, tudo desnatura ali. Então, a gente acaba perdendo um pouco a questão do nutriente da carne. E tem pessoas, Alessandra, que têm uma sensibilidade às histaminas. Então, acaba que se você passa demais a carne, acaba dando uma inflamação no corpo também. Então, por isso que a gente vê carnívoros, eu sigo alguns carnívoros que comem carne crua mesmo, crua. E eu gosto também, eu acho mais gostosa, a gente consegue sentir o sabor das carnes. Eu consigo diferenciar um bife ancho de uma picanha, sabe? Quando ela está mais cruazinha do que quando ela está bem passada. Então, a gente tem o hábito aqui no sul de comer carne mal passada. Eu não consigo comer carne passada, né? Parece que a carne, primeiro, que não tem sabor, você tem que mastigar muito, você não consegue deglutir aquela carne. Por que as pessoas não conseguem comer fígado? Porque querem comer o fígado bem passado. Aí ele fica com uma coisa meio não sei se amargo. Amarga. Exatamente. Amargo. E quando fica mal passado, ele fica adocicado, fica uma delícia. Experimentem, pessoal, experimentem fazer o fígado mal passado. E a outra coisa é essa questão de comer muito. Para você comer mais, a carne mal passada é muito mais fácil você comer uma quantidade maior. Quando a carne está muito bem passada, ela rapidinho te embucha, né? Você Exatamente. não consegue mais comer. O processo digestivo, né? Quando você come ela mais mal passada, o processo digestivo ele é mais tranquilo do que quando você come ela bem passada. Isso dá para sentir, isso dá para você imaginar pelo mastigar. Se a gente come um peito de frango que não tem gordura, a gente fica ali, ó, ruminando aquele, né, mastigando aquela carne ali na boca. Isso acontece aqui dentro também. Agora, quando a gente come mal passado, a gente come ali uma sobrecoxa de frango que tem uma gordurinha com a pele ou uma gordura da carne, você vê que você come rapidinho. E aí, então, é a forma que vai se comportar no nosso interno também, né? Deixa eu puxar a gente de volta para os suplementos. Aí uma coisa que eu sempre mostro para as pessoas que eu estou ajudando, né, na mentoria, eu tenho um slide que eu mostro quais são os suplementos das caixinhas, né, que tem nos suplementos, que tem na carne. Por exemplo, eu mostro um pote de whey protein, um pote de creatina, um pote e vou mostrando o ômega 3 da gordura, né? Então, assim, acho que tem uns 15 ou 20 potes de suplementos que eu mostro, que são esses mais comuns. Então, eu queria aproveitar e te perguntar isso, sobre por que a gente precisa ou não suplementar e o que tem na carne desses suplementos mais comuns. Hoje mesmo veio um amigo meu falando, não, eu estou comendo carne, mas eu comprei um whey. Aí eu falei com ele, se você está comendo carne, você não precisa tomar whey. Ele falou, não, mas é porque é mais prático de noite para fazer e tal. Eu falei, então tá bom, mas não precisa, né? Tem tudo na carne. Olha, se a pessoa come do nariz até o rabo do boi, tem tudo. A gente não precisa se preocupar. Obviamente que assim, a gente vou assim, atingir um público que vem de uma alimentação errada, um público que está inflamado, um público que tem deficiência mesmo de vitaminas e minerais e tudo mais. Talvez esse público, no início, a gente precise ter uma atenção maior a determinados... Eu não gosto, como eu falei para vocês, eu não sou muito de pedir os exames de sangue. Eu prefiro ver os sinais e os sintomas. Então, eu faço uma anamnese mesmo. Tá sentindo o quê? Como é que tá o cabelo? Como é que tá a pele? Como é que tá o sono? Como é que tá as dores? Porque, por exemplo, se eu mudo uma estratégia no meu treino, eu vou fazer um treino mais pesado, eu já não fico pensando, meu Deus, amanhã eu não vou conseguir levantar da cama. Porque não tem grau de inflamação. Como tinha quando eu fazia uma dieta, um treino com uma dieta alta em carboidrato, eu não conseguia levantar da cadeira no dia seguinte. Eu não conseguia sentar nos aparelhos para fazer. Então, hoje, eu sinto, obviamente, uma dor de um estímulo diferente no meu músculo, mas não é aquela dor que não dá para levantar. Aquela dor ardida, né? Ardida de inflamação. Então, é o que eu falo, eu prefiro escutar os sinais do nosso corpo para tentar mexer. Minha mãe, eu vou dar um exemplo porque eu acho que fica mais prático. Minha mãe, ela estava com uma deficiência, ela não estava conseguindo comer direito, estava sem fome e tudo mais. E ela teve uma deficiência do ferro. Não me lembro agora para quanto foi o ferro dela em números, mas baixou demais.
Aí um médico que avaliou o exame dela, que estava acompanhando ela, disse que ela ia ter que fazer ferro venoso. Falei, não, você não vai ter que fazer ferro venoso. Você vai comer fígado todo dia e vai aumentar seu aporte de carne vermelha. Fiz um plano para ela e entreguei para ela. Você vai comer isso aqui de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Fígado de boi todos os dias. Daqui a 21 dias, minha mãe, 21 contados, você vai dosar o seu ferro. Quando ela dosou o ferro dela foi para 90 e poucos. Eu lembro desse último que subiu bastante. Então, aí ela, meu Deus, obrigada, não sei o que e tal, já ia ter que tomar ferro venoso. E ela já estava mais disposta, ela estava muito cansada, né? Ela estava referindo muito cansaço, muita fadiga. E tudo nela melhorou comendo fígado, comendo mais carne. Então, a gente precisa analisar, a gente precisa entender que tudo que tem na carne, a gente tem de nutrientes, ponto, não vai faltar nada se você faz uma estratégia certa, se você come certo, né? E avaliar, porque cada um é cada um. Então, às vezes, um ou outro vai precisar de algo. Vai precisar de talvez um magnésio, vai precisar, sei lá, de algum outro nutriente. Ok, agora que eu tô com aquele paciente certinho, todo desinflamado, todo bonitinho para aceitar a suplementação, eu vou lá e dou. Mas, por enquanto, eu não peguei ninguém que precisasse suplementar na dieta carnívora. O suplemento que eu dou é sal. Bora comer sal, gente. Bora comer sal. Sal integral, né? De preferência, né? Com certeza. É o único suplemento que eu uso é sal. Pois é. E a questão do magnésio, que também é uma outra pergunta que as pessoas fazem. Assim, perguntam da C, perguntam do magnésio e da B9. Quais são as carnes que mais têm magnésio? Também são as vísceras? Ou é a carne de porco? As vísceras são as principais carnes, assim, as vísceras, elas são o que tem mais nutrientes de minerais. Os minerais estão mais nas vísceras do que nas carnes. Nas carnes a gente tem mais as vitaminas. Nas vísceras a gente tem mais os minerais. Então, se a gente come, eu gosto muito de fazer saladas carnívoras, então não comer só carne vermelha. A pessoa pode viver só com a carne vermelha, né? Tem um nível da carnívora que é só carne vermelha. Mas se você come o frango, que aí tem zinco, se você come frutos do mar, tem zinco também, tem magnésio. Então você come ostra, você come camarão, você come peixes, polvo. Então fazer uma variedade também com frutos do mar, onde você vai ter também esses minerais que estão presentes nesses alimentos, né? Então, o que eu falo, a gente não tem muito o que variar, a gente vai variar dentro das carnes, que é mais simples do que a gente ter que variar comendo cenoura, beterraba, na beterraba tem tal coisa, na cenoura tem vitamina E, na carne você vai variando os cortes, você vai variando carne branca, carne vermelha, frutos do mar, e você consegue ter todos os seus nutrientes. Eu vejo muitas pessoas às vezes falam assim, mas você vai comer só carne, aí você não vai ter nutriente, como se os nutrientes estivessem nas plantas. E aí uma coisa que eu pela minha experiência, eu vejo assim, gente, é o seguinte, carne tá aqui, vegetal tá muito abaixo, mas é muito abaixo. Então, se você fizer uma dieta, como tem vários carnívoros que fazem, come só steak, você tá com uma alimentação muito superior a quem come planta. Perfeito. Mesmo que você pode variar todas as plantas, mas não vai chegar nem aos pés do steak. O que a gente está falando aqui, que a gente tenta fazer, é uma dieta que é excelente, é um nível de excelência, comer vísceras todo dia, e a gente sente isso, né, Lu? Eu, quando eu fico sem comer vísceras, caldo de ossos também é outra coisa que quando eu como eu sinto. Você percebe a pele melhor, a unha melhor, o cabelo melhor, melhora até a visão, né? Assim, o problema de vista dá uma melhorada. Mas a gente está falando num nível de excelência. Então, se o cara está comendo McDonald's, está preocupado se eu vou comer só steak, rapaz, não tem comparação. Assim, está comparando a carroça com a Ferrari. Exatamente. Então, se você vai ter uma Ferrari com 1.000 cavalos ou uma Ferrari com 500 cavalos, entendeu? Não tem como comparar com uma carroça. Mais ou menos por aí, Exato. né? E o que Giga está falando, pessoal, em relação à biodisponibilidade. Então, por exemplo, eu lembro que minha avó falou, minha filha, você não vai comer feijão, mas feijão é fonte de ferro. Vamos lá para o ferro.
Então, assim, a carne é fonte de ferro, o feijão é fonte de ferro. Ok, fonte de ferro entre aspas. O ferro da carne é o ferro M, que é o ferro mais biodisponível. O ferro do feijão é o ferro não M, é aquele que a gente precisa da vitamina C para poder absorver um pouco, bem pouquinho. E aí a gente tem que lidar também com todos os efeitos negativos de plantas, gente. Plantas, elas não querem, na verdade, ser comidas. Então, se a gente parar para raciocinar no nosso processo evolutivo, a gente vê na história muitas plantas venenosas, porque o mecanismo de defesa da planta é soltar o veneno. Então, olha, o peixe ele nada, o passarinho ele voa, o leão ele corre, o caranguejo vai para debaixo da areia. Mas e as plantas? Então, ela Tá vai paradinha. liberar. Hã? Ela tá paradinha assim. Ela tá paradinha. Então, para ela se defender de qualquer predador, que não estou falando nem do humano em si, mas até dos bichos, né, dos herbívoros, mas ela vai liberar um veneno. E o nosso corpo, ele não estava preparado e não está preparado muitas vezes para isso. Só que muita gente, Guiga e Alessandra, a galera não percebe, às vezes está ali tomando suco verde, uma bomba de oxalatos, que está inflamando o corpo, que está causando problema nas células intestinais, mas a pessoa nunca vai colocar a culpa nisso aí, ela vai colocar na carne. É que, Lua, existe uma ignorância, eu tô falando em ignorância em termos das pessoas ignoram essa questão da defesa química das plantas. Isso. Eu mesma, quando eu entrei na estratégia carnívora, eu já conheço a dieta das proteínas do Atkins lá dos anos 90, eu trabalhei com essa dieta. Mas, quando eu comecei a ler sobre antinutrientes, foi há pouco tempo. Isso que eu pesquiso, eu investigo. A grande maioria, a massa, não sabe disso. Não sabe que existe antinutrientes nas plantas. E aí criou-se toda essa onda de plant-based, de prato colorido. Eu entrei nisso. E foi a pior época, foi o momento que eu mais tive dores. Eu fiquei 8 meses fazendo uma plant-based, eu quase eliminei a carne. A minha fibromialgia piorou, que eu não conseguia sair da cama de manhã. E aí que eu acordei e que eu disse, para aí só um pouquinho, esse prato colorido não tá me fazendo bem. E aí eu comecei a pesquisar, encontrei lá no perfil do Henrique Altran todas aquelas postagens sobre os antinutrientes das plantas e eu jamais imaginava que isso existisse. E sabe o que é interessante? Dá para uma criança alface para a criança comer? Dificilmente não come. Vai comer. Um brócolis. Minha filha jogava longe. Ela sabe, entendeu? Ela sabe o que é que dá um bife. Um exemplo que eu gosto muito de dar para dar antinutriente são das frutas. A fruta, enquanto ela não está madura, ela mantém ali na fruta muito antinutriente. Então, se você pegar uma fruta verde, se você for comer ela, você vai perceber que ela é amarga, que é o gosto do veneno, é o amargo, né? E ela só libera ali, diminui a toxicidade da fruta quando a semente está pronta, que é uma jogada que ela faz para o predador transportar a semente dela. Mas a semente de dentro da planta está carregada de antinutriente. Exatamente. Né? Exatamente. Porque se a gente mastiga a semente é amarga, você não vai comer a semente, vai engolir ela e vai soltar ela em algum lugar. Perfeito. E só para pontuar da vitamina C, gente, muitas pessoas falam para mim assim, Lua, você é muito rígida em relação aos doces, né? Me perguntam, você come doce? Eu falo, como? Eventualmente, porque eu não estou, porque as pessoas acham que a gente está numa prisão. Vamos lá, a Alessandra depois vai dar o depoimento dela, porque a Alessandra faz uma dieta carnívora para um problema de saúde. Eu faço uma dieta carnívora, eu nunca tive um problema assim, de saúde em si. Eu faço porque eu prosperei na dieta carnívora. Então, assim, gostei do estilo de vida, me adaptei. Ok. Então, assim, não tenho desejos por açúcar, mas preciso tomar um cuidado. Então, quando uma pessoa chega no meu consultório e fala assim, Lua, eu quero fazer dieta carnívora. É um passo a passo, sabe? Eu não quero que uma pessoa saia de uma dieta rica em carboidrato e vá direto para uma carnívora, porque ela vai ter esse desejo ainda naquele início de comer o açúcar. E a glicose, ela compete com a vitamina C. Aí sim eu posso ter uma deficiência. Então, quando eu chego a gente estar num lugar e eu falo assim, não, hoje eu não vou comer, porque eu já comi mês passado um doce, que eu falo, não está na hora de comer ainda, as pessoas, você é muito rigorosa. Eu falo, rigorosa não.
Eu primeiro tenho uma responsabilidade em cima da minha saúde. Eu decidi seguir uma dieta, uma estratégia que eu tenho que ter cuidado. Porque se eu ficar comendo glicose todos os dias ou toda semana, aí eu posso ter um escorbuto. Aí eu posso ter uma deficiência de vitamina C. Porque como a glicose ela é muito parecida estruturalmente com a vitamina C, ela entra mais rápido na célula, impedindo ali que a vitamina C entre. Então, eu vou ter a deficiência. Então, quando a gente pensa em fazer uma carnívora, uma estratégia dessa, a gente também precisa ter essa responsabilidade do que a gente está escolhendo para a nossa vida. É maravilhosa, né? Mas a gente precisa ter essa autoconsciência. Não dá para você ser carnívoro de segunda a quinta e comer um monte de besteira de quinta até domingo. Isso não dá, né? E tem gente que faz. Tem uma cultura disso. Aí vai culpar o quê? A dieta carnívora. Vai dizer, foi a dieta carnívora que não me fez bem. Entendeu? Exatamente. Eu, quando consumo açúcar, o meu modulador dentro da dieta sempre foi a dor. Eu saía, eu sentia dor. Então, para mim, o grande modulador foi a dor. Mas eu sinto, às vezes, eu faço 99% de estratégia carnívora do leão. E as escapadas que eu dou, né, não é aquela escapada de você passar o final de semana inteiro, 3, 4 dias comendo. É uma escapada de uma sobremesa, ou carboidrato, né? Alguma coisa que eu inclua, né, na minha alimentação, mas eu sinto os efeitos. E o açúcar é uma das coisas que me dá ressaca. É impressionante. Eu não sei. Todo mundo fica assim. É só você comparar. Parece o efeito de álcool. Você come um prato de macarronada no domingo, a galera fica jogada no sofá, assim, sem ânimo pra nada. Você come um churrasco, você fica querendo passar e tal. Você fica no esquenta ali, né? No pique. Mas o álcool e os carboidratos, eles são irmãos, né? O álcool é derivado do carboidrato, né? Exatamente. É o carboidrato fermentado, é o álcool. Então, eles são praticamente a mesma coisa. Vamos entrar nas perguntas? Vamos lá. A gente está com 1 hora agora, já? Pode ser? Pode. Bora lá. Posso puxar aqui? Puxar primeiro, hein? Na carnívora, posso comer frutas ou só proteína? Depende. Eu que respondo? Pode ser. Depende, existem algumas variações, né? Então, assim, no livro de Paul Saladino, por exemplo, que é um médico carnívoro, ele dá ali 5 níveis de carnívoro. Então, tem o nível 1, que você pode incluir algumas frutas, umas frutas que sejam frutas. O problema das frutas é que antigamente os nossos ancestrais, eles acessavam as frutas da estação. E eram frutas que não é como as frutas de hoje, doces como são, né, hoje. E hoje, infelizmente, infelizmente mesmo, a gente encontra todas as frutas em qualquer estação. Então, alguma coisa de errado tem aí. Então, ele passou por um período, ele conta, né, a história dele, ele passou por um período em que ele fez uma dieta do leão e ele sentiu a necessidade de incluir frutas. Então, hoje ele prega um carnivorismo onde ele come. A base da alimentação dele são as carnes, mas ele come as frutas também e come mel, que vem dos animais, né? Já Shaw Baker é só as carnes, até o ovo para Shaw Baker é ruim. Ele fala que ele não se dá muito bem com os ovos. Então, depende de qual o seu objetivo, depende da sua... como é o seu corpo, se você tem, por exemplo, uma resistência à insulina, se você tem uma hemoglobina glicada de pré-diabetes, se você tem um grau de inflamação para esse sentido, não aconselho comer frutas agora. Então, deixa desinflamar tudo e depois volta aos pouquinhos. E eu sempre falo que existe um nível crítico de carboidratos. Cada um tem um nível crítico. Eu peguei uma senhora uma vez de 64 anos com a insulina de 64. 64. Ela estava com resistência à insulina pocando. Eu nunca tinha pegado uma pessoa com a insulina tão alta na minha vida. E bom é até uns 10, né, mais ou menos? Bom é até uns 8, viu? E eu gosto eu boto meus pacientes para ficarem com 5. Eu ainda toco o terror, falo, tem que ficar com 5. 5 para um carnívoro. 5 para um carnívoro tá alto, Lua? Já vou aproveitar e te perguntar isso. Eu acho que 5 para o carnívoro tá bom. A minha, da última vez que eu tinha dosado, tava 3.
em janeiro, quando eu dosei eu estava com 3 meses de carnívoro, eu estava 3. Eu acho que 5 é o máximo. E ela fez a dieta cetogênica comigo, em 30 dias a insulina dela foi de 64 para 19. Uau. Aí mais um mês de dieta cetogênica foi para 9. Ela estava ali mais ou menos dentro do ideal, né? Que tem algumas associações que consideram abaixo de 13 um número que não tem tanto risco. E ela falou, Lua, eu tô com vontade de voltar a comer algumas coisas, alguns carboidratos, eu tenho muita vontade de comer banana e tal. Aí eu fui liberando, por semana eu fui liberando algumas frutas que ela gostava, assim, bem dosado, bem pesado, e vamos ver como é que seu corpo responde. Um mês depois, a insulina dela foi para 32. Então, assim, a gente teve que ir modulando até ver qual era o nível crítico do carboidrato para ela. Então, quando perguntam, fruta pode na carnívora? Não sei. Depende para quem, depende de como é que tem esse metabolismo, depende. Às vezes pode não poder nunca mais. Então, assim, depende, né? E tem a questão também, né, do ciclo do vício, né, Lua? Tem pessoas que são como alcoólatras, né? Uma pequena quantidade de açúcar já vai desencadear todo o ciclo do vício, né? Ativa o sistema de recompensa e tu não consegue se manter, né? O monstro da bolacha, né? Eu sou assim. Eu tenho um paciente. Eu segui o Poço Aladino, voltei a comer fruta, voltei a incluir fruta, e o que eu senti foi isso. Eu não cheguei a ter compulsão, mas eu senti isso. Eu comecei a comer fruta, eu queria comer uma, queria comer outra, daqui a pouco eu queria comer outro doce. Eu falei, opa, vamos voltar para o que estava funcionando, que é melhor. E só contribuir um pouquinho mais no da fruta. E hoje em dia também é muito difícil a gente achar frutas que foram colhidas maduras. Exatamente. Então, na feira, você vai na feira, vai no supermercado, as frutas praticamente todas foram colhidas verdes e amadurecidas quimicamente, sei lá como é que eles amadurecem. Então, elas ainda têm ali todos os antinutrientes. Então, não é muito bom. E a outra coisa que também tem que tomar muito cuidado é que para a fruta estar bonitinha, lindinha, perfeita, ela deve ter tomado muito chumaçada de agrotóxico, né? Exatamente. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com as frutas. Exatamente. E você falando que você atacou essa questão de querer comer mais, e meu primeiro paciente carnívoro, eu atendi ele online, um paciente de São Paulo. Ele se deu super bem, ele fazia várias corridas e a gente modulou a questão dos eletrólitos, do sal e tudo direitinho, ele ficou super bem. E aí, recentemente, ele falou pra mim assim, Lua, eu comecei a liberar um pouco de frutas, só que foi na época que eu fiz meu jejumzão ali de 48 horas. Eu falei, tô precisando fazer um jejumzão de 48 horas para dar um reset no meu corpo, porque eu comecei a comer frutas na carnívora e me deu uma coisa de querer ficar comendo carboidratos, mais frutas, que eu vou ter que parar. Então, realmente acontece. Até então, desde quando eu comecei a carnívora, eu não comi fruta alguma. Vou fazer 1 ano sem frutas. Sabe qual fruta que eu me permito comer hoje? Por exemplo, aqui onde eu tô tem um pezinho de araçá ali fora e ele tá maduro. Eu vou ali, pego um araçazinho maduro e como. Aí sim. Araçá é o quê? Goiaba? É uma goiaba pequenininha, meio azedinha. É uma delícia. Mas eu só como a madurinha do pé. Então, assim, ali é diferente, né? Tá ok, né? Com certeza. Vamos para a próxima pergunta? Tirei a vesícula há muitos anos. Fazendo carnívoro, tem que suplementar enzimas digestivas? Não necessariamente. Existe muito mito, né, em relação a não ter vesícula e aí não vai ter a enzima, a bile certinha para poder fazer a digestão da gordura, mas a gente tem mecanismos para fazer. O que acontece com algumas pessoas o nosso corpo, ele trabalha sob demanda, né? Então, se você é uma pessoa que você não come muitas proteínas, muitas gorduras, você come mais carboidratos, então a sua maquinaria para proteínas e gorduras, ela está meio que limitada. E aí, quando você começa a comer mais proteína e mais gordura, pode dar ruim, assim, naquele primeiro momento, que a gente chama da adaptação. Você tem que ensinar ao seu corpo a desligar o interruptor da glicose, de metabolismo de glicose, para ligar o metabolismo das proteínas e gorduras. E aí você vai
ensinar ao seu corpo a produzir mais enzimas. Então, talvez nesse início de carnívora, por exemplo, no início eu precisei usar um pouco de enzimas para me ajudar naquele processo. E olha que eu já era cetogênica, mas na cetogênica, porque tem muita gente que confunde, acha que a cetogênica é uma dieta hiperproteica, e na verdade ela é hiperlipídica. Eu fazia a cetogênica mais padrão. Mas mesmo assim, eu precisei usar um pouco das enzimas. Agora, por exemplo, que eu tô com mais proteína, que eu tô nessa fase de cutting, eu comecei a usar semana passada as enzimas também, para me ajudar um pouquinho. Eu não esperei o problema chegar. Então, mesmo que eu já seja uma pessoa que como bastante proteína, que eu estava ali batendo 4 gramas de proteína dia, mas agora, como tem menos gordura e vai aumentar mais a proteína, eu falei, deixa eu me antecipar aqui, vou botar umas enzimazinhas nesse início para fazer a maquinaria né, ter essa eficiência. Então, Bacana. talvez seja interessante, né? Eu gostaria de saber por que não comer verdura. Não entendo ainda. Eu faço verduras e proteínas. Tá errado? Depende do que é que tá errado. Você quer ser carnívora? Se você quer ser carnívora, plantas e verduras não fazem parte da estratégia carnívora. Você quer ser uma pessoa que come mais, que tem uma alimentação animal-based, ou seja, que a base vai ser suas proteínas, mas você quer continuar comendo algumas frutas, algumas verduras, tudo bem, pode. Vai prestando atenção aos sinais do seu corpo, se você está sentindo alguma coisa, né? E segue. Isso aí. Não tem o certo e errado, né? Tem o que funciona para cada pessoa. Agora, não dá para dizer que é carnívoro comendo verdura. Isso não dá. Gente. Ou é uma coisa ou é outra, né? Muitos reclamam sobre o mau hálito na cetose. Como resolver? Dando tempo, nosso corpo ele vai entrar na homeostase. Então, aquele início da cetose, que a gente tem o hálito mais cetônico, é como se fosse ali, você está ensinando novamente ao seu corpo a usar a sua gordura como fonte de energia para fazer a fabricação de corpos cetônicos também. Então, naquele momento, é como se o corpo falasse, espera aí, botou a cetose lá em cima. Então, dá esses efeitos, né? Tem muita gente que tem vários outros efeitos, constipação, ou pode dar diarreia, ou pode sentir uma dor de cabeça mais forte. Então, é um início de adaptação. Vai chegar um momento que a cetose ela vai estabilizar. Então, as coisas vão melhorar. Uma dica que eu dou é sal. O uso do sal melhora muito a questão do hálito nesse processo da cetogênica. E hidratação. Hidratar, que isso vai passar. Tanto que alguns pacientes, quando eles começam a dosar com o aparelhinho de cetose, aí você vai eu estou aqui 1,8 de cetose e tal, ficam felizes da vida. Aí eu falo, olha, vai cair. A partir do momento, o corpo ele vai entrar ali num equilíbrio e não se assuste. Vai ficar 1,2 e tá tudo bem. Então, ele vai entrar na homeostase, né? No equilíbrio. Lua, deixa eu fazer uma observação aqui sobre a questão do hálito. Uma coisa que eu observei, porque eu venho de uma experiência da dieta das proteínas de anos, tá? Eu fiz muito tempo dieta das proteínas, só que na época, a dieta do Atkins, eu consumia bastante queijo, bastante iogurte, lácteos, porque era assim que se fazia, né? E o que eu notei, e realmente é uma questão, porque você fica com um hálito terrível. E sabe o que eu percebi? Que a dieta do leão, ela não faz isso. Se você não está consumindo queijos e lácteos, não tem esse hálito ruim. Porque eu fiquei esperando esse hálito ruim e ele não veio. Perfeito. Boa observação. Perfeito. Eu como já vinha de uma cetogênica, eu meio que não tive, então achei que era pudesse ter sido por conta eu já estava adaptada, o corpo já estava ali em homeostase, mas faz sentido da questão dos laticínios, né? Dos queijos. A fermentação, né? O hálito cetogênico também, ele nem é tão ruim. Ele é meio ele é aquele cheirinho meio de acetona doce. Sim. Adocicado. Quando eu já fiz uns jejuns mais longos, né? 5 dias, 7 dias, aí a cetose vai lá em cima, às vezes 3. E sai um cheirinho pelo nariz, mas é um cheirinho gostoso, não é ruim não. De óleo cetogênico.
Que dia a gente vai fazer nosso jejumzão de 72? Estou empolgada. Vambora. Eu não tô nessa, não. Tem mais alguma... Cobra, tem alguma coisa na timeline que eu vou procurar? Tá, tem bastante pergunta aqui, tá? Tá, tem na caixinha? Ah, tá. Tem. O alto Então consumo tá. de fígado não pode levar a um excesso de vitamina A, causando problemas? Alto consumo de qualquer coisa pode dar qualquer problema. Então, assim, na carnívora a gente nunca vai comer alto de nada, porque não dá. A gente simplesmente, nosso corpo fala, pare. A gente coloca sob nossa demanda. Então, não tem isso de comer em excesso. Gente, a gente precisa resgatar os nossos sinais de fome e os nossos sinais de saciedade. Quando a gente resgatar isso, olha que chatice é você viver o resto da sua vida presa num papel dizendo para você, coma 100 gramas disso, 200 gramas disso, 50 gramas disso todos os dias. Isso é uma chatice, isso não dá certo para ninguém. Ninguém vai conseguir viver uma vida que vai ter que ficar pesando milimetricamente tudo que come. Então, a carnívora traz isso. Se você resgata os seus sinais de fome e saciedade, você não vai passar nada. Seu corpo, inclusive o nosso corpo, quando está precisando de determinado alimento, ele pede aquele alimento. Às vezes tem vontade de comer o ovo. Eu estou com desejo de comer o ovo. Meu corpo ele está pedindo um nutriente que tem naquele negócio ali, que tem naquele alimento ali. Então não tem isso de exagerar. É a gente saber escutar, porque tudo em excesso vai ser ruim. Tudo. Deixa eu pegar um gancho e perguntar para vocês duas. Que trocinho que mata a fome o tal do fígado, né? Demais. Às vezes eu como um bifezinho de fígado de nada, ele parece que equivale a um super bife de músculo. Demais. E assim, as pessoas precisam... Por quê? Por que o fígado ele dá essa sensação de saciedade? Porque é nutriente. Ele é rico. Ele é o potinho da suplementação. Então, se as pessoas parassem de comprar esse potinho de suplementação, façam todos os dias ou 3 vezes na semana e cada um vai ter a sua estratégia, botasse ali um pouquinho de fígado, é a sua dose de suplementação diária de nutrientes. Então, nutrientes nutre o nosso corpo. Por isso, essa sensação. Mas são todas as vísceras que fazem isso. Eu sinto isso com a moela, com o fígado de frango. Eu falei pro Cobra esses dias, eu fui numa parrilla, eles fazem umas entradas que é com moleja, que é o timo, a glândula timo, e mais o rim e o tintulinis, que é o intestino do boi. Gente, a gente comeu e eu não consegui comer o entrecô depois. Porque aquilo me sacia de uma forma. E tava bom, assim, sacia de uma forma que deu, né? Eu tô assim, tentando pegar a faixa preta que eu sempre quis, né? Que é botar de uma vez ou mais na minha vida, fazer só uma refeição por dia. Eu consegui desenvolver bastante minha capacidade de comer muito, então hoje na hora do almoço devo ter comido umas 900 gramas de carne, mais ou menos. Só que eu tô aqui, ó, vocês estão falando de... A gente tá falando de comida, eu tô salivando. Você vai ter que jantar. Eu fiz o meu marido fazer o jejum que você fez de 48 horas, me incentivou a fazer também. Então eu falei, vou fazer os 48 horas. Eu chamei ele, falei, vamos fazer um jejumzão de 48 horas. E depois eu colhi o depoimento dele. E ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, eu não senti fome. Teve até um momento das 48 horas que eu senti uma fominha, mas é aquela fominha que eu já estou acostumado, assim, de sentir, mas logo depois passa por conta do processo dos corpos cetônicos, porque os corpos cetônicos realmente reduzem a fome. Mas eu fiquei louco porque eu tinha vontade de comer. Era uma coisa, eu queria mastigar alguma coisa. Então, na verdade, é o que acontece com a maioria da população, né, gente? Primeiro que come errado, e aí realmente tem vontade de comer o tempo inteiro. E segundo, que não tem fome, tem vontade de comer. E o jejum, a prática do jejum, ensina muito isso. O que é fome e o que é vontade de comer. Por conta disso. A gente vai aprendendo, olha, não é fome. Não é fome. É se comer de 3 em 3 horas, né, que destrói. E aí é essa liberdade que a gente conversou no início, né? Por exemplo, depois você pega a manha mesmo, que do jeito que eu costumo falar isso, do jeito que eu tô aqui agora, eu consigo comer
1 quilo de carne, ou eu consigo, quer apostar comigo? Eu fico mais 6 dias sem comer. Então, assim, olha o tamanho da liberdade. Então, eu lembro, vou contar essa historinha rapidinho. Eu lembro que muitas vezes, quantas vezes eu estava naquelas dietas de fome, fazendo triatlo, comendo sementinha e uma frutinha, não sei o quê, e dava 12h45. Eu estava numa reunião e gente querendo falar ainda, e da hora do almoço, só faltava morder alguém, de irritabilidade, aquela fome, aquela loucura. Hoje eu consigo usar isso como estratégia ao meu favor. O cara Exatamente. tá, eu vejo que o cara tá com fome, eu tô na reunião, eu falo, vou dar uma enrolada aqui agora, não vou ficar mais meia hora aqui na reunião, que ele vai assinar o documento. Estressa bem a pessoa, né? Puxar mais uma aqui. Bora lá. Vitamina A. Grávidas não podem comer carne crua, então, porque sempre ouvi falar que é perigoso por causa da toxoplasmose. Olha, gente, na época da minha primeira gestação, eu tinha muito medo da toxoplasmose, né? Era um mundo que eu dizia, meu Deus, a carne tem que ser bem passada, o churrasco tem que ser bem passado, né? As coisas têm que ser bem passadas. Eu falei, mas tem uma coisa de errado. Porque aí os nossos antepassados, como é que a gente chegou até aqui? Aí a gente começa a pensar, né? São as análises críticas que a gente faz. Então, assim, o risco é maior de comer um salmão. Presta atenção, você está num restaurante japonês bom que você confia. O risco é maior de eu comer um salmão ali, um sashimi cru, que está bem condicionado, de boa procedência e tudo mais, ou do alface que veio junto com o salmão. O risco é O muito maior, orgânico que tá cheio de larvas. entendeu? O risco é muito maior da salada. Então a galera chega, as grávidas vão para essas praças de alimentação e shopping, entopem um prato de salada, né, de folhas, de salada crua e tudo mais. O risco tá aí, não tá na carne mal passada. Entendeu? O problema é a questão da procedência. Quando eu atendia a grávida, eu dizia assim para a grávida, eu dizia, olha, o risco é você comer uma carne num lugar, uma carne mal passada em um lugar que você não sabe como é que foi, mas na sua casa está liberado, se você sabe a procedência, tudo certinho, porque o risco é maior, inclusive, de uma infecção intestinal, você ter que ir para o hospital, tomar uma medicação, do que, de fato, assim, de uma toxoplasmose, entendeu? Buscar um selo de certificação na carne que compra, né? E comer em locais que tem um mínimo de, né, Aquele seriedade. selinho, CIF, né? Que tem na carne. Isso. E outra coisa que, por exemplo, a minha cachorra, os cães, eles têm menos enzimas para digerir carne cozida, né? Porque eles não tinham fogo. Então, a alimentação do cão é crua. Aí, o que é sugerido, o que a gente faz? É um congelamento profilático. Então, eu comprei uma carne natural, eu deixo ela congelada lá uns 5 dias, para depois dar. Então, a gente ainda tem, além de todo o tratamento, a carne ainda é congelada, que vai diminuir muito mais ainda o risco de contaminação, né? Perfeito. Fígado de boi ou fígado de galinha? São equivalentes? Os dois são excelentes. Assim, nutricionalmente, o fígado de boi, ele é um pouco superior ao fígado de galinha. Mas, em termos gerais, os dois estão valendo. Eu gosto muito do fígado de galinha também. Acho muito gostoso. Sou atleta amador de ciclismo e tenho consumo calórico alto indicado pelos apps. Devo repor essa perda? Não está dando para ler o que é o resto. Perda. Essa perda deve ser, né? Não entendi muito bem a pergunta dele. Ele é um atleta? Se ele tem um consumo muito alto, deve ser pelo relógio, né? Pelo Garmin, caloria. Ele deve repor essa perda? Se ele não quiser perder peso, sim. Se ele quiser fazer uma manutenção desse peso, sim. A gente tem que comer, para manter, gente, a gente tem que comer o que a gente tá ali gastando. Gastou, repôs. Aí você vai manter o seu peso. Você quer perder, você vai comer menos do que você gasta. Você quer ganhar, você vai comer mais do que você gasta. Sim. Essa é a regra. Bora comer, galera.
Tem medo. Comer sem passar fome. Dieta para emagrecer não é dieta da fome, porque tem gente que pensa isso, né? Se eu não tô sentindo fome, eu não tô fazendo dieta. Uhum. Pode E na comer queijo? carnívora a gente está saciado. Perguntar Saciado. isso para. Essa eu vou fazer essa pergunta para Alessandra, pode ser? Alessandra pode comer queijo na carnívora? Depende, né? Aquilo que eu falei. Primeiro, dá bafo. Gente, depende, né? Porque o queijo também tem as leveduras, né? Se você tá com o intestino mais inflamado, primeiro que tem a caseína, que se você tem um intestino mais permeável, ela vai passar a barreira ali, vai causar um ataque autoimune, né? Tem essa questão. E também tem a questão da fermentação, das leveduras do queijo, né? Das leveduras. Você pode aumentar a sua bacteremia. Para mim, comer queijo é dor. É Uhum. uma coisa impressionante, assim, o queijo, porque eu comecei a carnívora comendo um pouquinho de frutas, depois eu retirei. E aí eu não estava consumindo nada de queijo. Quando eu introduzi o queijo para fazer uma experiência de novo, eu voltei com dores. Então, assim, cada pessoa é diferente, mas para mim não funciona. Para quem tem, eu acho assim, para quem tem problemas intestinais, doenças autoimunes, SIBO, eu acho que o Evita. ideal seria É, evitar, né, Lua? é a Deixa a Lua falar individualidade, um né? pouquinho agora, Isso. sobre o queijo. Geralmente, os carnívoros, quando comem queijos, eles têm uma opção maior para os queijos maturados. Então, que são aqueles queijos que passaram por um processo longo de fermentação. Então, acaba que, não sei se você já testou, Alessandra, essa questão dos queijos Já. mais maturados, mas às vezes as pessoas toleram mais e faz mais parte de uma dieta carnívora do que esses que não foram maturados. Então, queijo canastra, né, é um queijo bom, queijos mais parmesão, um queijo mais É, maturadinho. é o que eu consumia, parmesão, Isso. Mas não grana é a padano, base. e mesmo assim, Mas não é a base. Eu acho que numa dieta carnívora padrão é um detalhe. É uma coisa pra você comer eventualmente. Entendeu? Um final de semana você tá numa mesa ali, tem uma mesinha de queijo, você vai lá e belisca um. Não é o que você vai, não, vou botar aqui no meu prato queijo. Né? Eu vejo alguns carnívoros que fazem isso, que eu sigo, uhum, mas queijo de cabra tem um grau ali superior também em relação a esses processos, né, ruins no corpo. O queijo de cabra é bem legal. Mas, de fato, não faz parte da dieta do leão, né? e E tem uns que outra, colocam tablete de manteiga para comer. Você já viu isso? já bota o tabletinho de manteiga em cima da carne, às vezes, aquelas Hum, manteiguinhas, né? E assim, o queijo, gente, é hiperpalatável também. Então a gente pode errar a mão, comer demais, ele tem uma densidade calórica muito alta. Então, um pedacinho de queijo você tem muitas calorias. Então a gente também tem que ter esse outro lado. Você acaba roubando a, a- o lugar da carne, que está cheio de nutrientes para você, porque você está cheio de queijo. Aí você começa também a ter várias outras deficiências. A relação proteína-energia do queijo é baixa. É muito baixa, exatamente. Aí eu gravei a pergunta e esqueci, peraí. Estou iniciando a carnívora, sou ansiosa. Vocês recomendam já parar com tudo ou inserindo mais carne aos poucos? E aí? A minha visão é que quando a pessoa já é. Eu acho que eu recebi essa caixinha de perguntas esses dias. Se a pessoa ela já é ansiosa, se eu tirar ela de uma alimentação que ela já tem hoje padrão e jogar ela numa carnívora, ela pode ficar mais ansiosa ainda. Então, eu sempre falo, vai aos pouquinhos, vai aumentando seu aporte de proteína e vai reduzindo seu aporte de carboidrato. Começa a eliminar, tirar tudo da sua casa, da sua vida de produtos industrializados, processados. Esses são os passos. E aí você vai na cadeia. Então, às vezes, tem pessoas que prosperam na carnívora quando ela vem eliminando isso que eu falei, tirando os processados, aumentando carboidrato, ou aumentando proteína. Depois ela vai para um low carb, mais raiz, assim, come mais os alimentos que podem uma dieta low carb. Porque assim, gente, a aveia não é low carb, tá? Eu vejo assim, bolo low carb. Quando eu ver a receita, tem lá aveia. A aveia não é low carb. Então, assim, a gente vai para low carb raiz, de verdade.
depois vai para uma cetogênica, porque é intuitivamente, de uma forma mais fácil, você chegar numa carnívora. Agora, quando você tem uma doença que está exacerbada, tipo, como a Alessandra tinha, como alguns pacientes que têm, assim, uma resistência à insulina pocando, então, assim, ó, ou vai ou racha. Tem que ser isso aqui agora para mudar a sua vida e você se livrar de medicação. Aí, então, depende, né? Isso aí. Eu senti que o meu nível de ansiedade na carnívora despencou. Despenca. A cetose diminui, né? Então, assim, quem quer partir para uma carnívora vai ter que passar por um períodozinho ali de transição de uma semana, gente, né? E trabalhar um pouquinho também a sua parte emocional, né? A gente tem que trabalhar um pouquinho o emocional, criar algumas estratégias, né? Para que você consiga vencer essa primeira semana, que não é fácil, não, né? Eu tenho as minhas ferramentas de neurociência e eu utilizei muito isso durante o processo, né? Mas, assim, esse ciclo do vício, ele é muito forte, ele é muito pesado, né? Esses hábitos estão muito arraigados e os hábitos alimentares estão muito fortes, né? Além de tudo, a gente também tem, né, o mecanismo de antecipação, né? Aquilo que eu estava falando para o Cobra, a gente come doce num dia, às 10 da manhã, no outro dia, às 10 da manhã, o corpo está pedindo. Então, a gente tem que aprender a driblar um pouquinho todo esse mecanismo do sistema límbico, a parte emocional, para que você consiga, né, trabalhar melhor esse início da estratégia, né? E sabe algo muito legal, assim, da gente pensar, são as recompensas. A gente cresceu assim. Então, a gente cresceu com os nossos pais falando assim, olha, o doce é no final de semana. Então, todo mundo hoje adulto associa aqui o doce, que a sobremesa é no final de semana. Outra coisa que a gente cresceu ao longo da nossa vida. O doce é depois do almoço. Então, depois do almoço, a gente já vem de infância com isso. Você vai se comer bem, ganha o doce. Ganha o doce. Então, por exemplo, esses dias aqui em casa eu não faço isso com as crianças. Elas têm, as crianças, meus 2 filhos, um de 4 e um de 2,5. Tem uma alimentação low carb, né? Eu faço uma low carb com eles. Tem vezes que eles me vêm só comendo carne, eles também só querem comer carne, tá tudo bem, eles comem só a carninha dele na hora do almoço, mas é uma alimentação mais low carb. E esses dias meus pais, né, porque os avós, eles tentam dar uma estragada nas suas estratégias, aí os avós chegaram aqui um domingo, na hora do almoço, com a caixa de chocolate. Aí na hora que eles viram, eles queriam chocolate. Aí minha mãe me falou assim, não, depois do almoço. Eu falei, não, viu, agora vai comer agora. Tá com vontade de comer agora? Vai comer agora. Justamente já estragou o almoço. Já estragou o almoço, não vou almoçar, vou comer o chocolate, tudo bem. Para não ter essa recompensa, porque depois do almoço é o chocolate, porque eu vejo o problema emocional que as pessoas têm com a comida hoje, que vem da infância, entendeu? Então, hoje, a gente não come para nutrir. Certo. A gente come para nutrir as emoções, não para nutrir o corpo. Entendeu? Exato. É uma memória associativa, Lua, que foi criada lá no melzinho da chupeta. É isso aí. Lá quando o primeiro leitinho docinho da mamadeira, que não era o leite, porque leite materno não é doce, né? E aí vem aquele leitinho docinho, né, com a lactose, e aí já começa uma memória associativa de prazer, de aconchego da mãe, do cheirinho da mãe, e a gente está com isso, com redes neurais criadas para isso, criadas para esse doce. E ainda depois vem a recompensa do docinho, o docinho na escola, o docinho da avó, o docinho do depois do almoço. Gente, a gente construiu isso, desconstruir isso é muito difícil. E eu pegar um gancho com vocês, assim, eu vejo que a questão do vício, por exemplo, uma pessoa que é viciada em comer carboidrato, por exemplo, quando ela me pergunta, né, qual a sua recomendação? Vou começar uma carnívora, vou devagarinho ou eu já mudo de uma vez? Eu falo, a minha recomendação é que você mude de uma vez, como se você fosse um viciado em cigarro. Você não consegue ir diminuindo a quantidade de cigarro que você fuma. Se você fumar um cigarro, você vai querer fumar outro, vai querer fumar outro. Então você vai ter que fazer um trabalho aí, como o Alessandro falou, psicológico, de tratar um vício, né? E aí a outra sugestão que eu dou é, coma muito carne, muito para matar a fome, para evitar qualquer vontade de comer fora. E se tiver vontade de comer doce, come gordura. Come torresmo, come bacon, porque você está precisando de energia e vai jogar energia para dentro. Essa é a minha sugestão.
Eu penso muito assim também, Guida, em relação a quando a pessoa fala assim, eu sou viciada no doce. Faço o quê? Posso comer um chocolatinho 70% todo dia? Eu falo, não. Quando é um vício, eu também sou nessa pegada. Porque eu não vou dizer para um alcoólatra que ele vai beber um pouquinho todo dia até ele ficar bom. Eu vou dizer para ele a Não dá, abstinência total. No não dá, caso, a não pessoa que rola. quer mudar uma alimentação, que quer. Aí sim. Tudo bem, mas no vício, eu tenho um vício por chocolate, eu tenho um vício por açúcar. Galera, a gente tem que parar de pegar leve. A gente tem que pegar pesado mesmo na gente, porque senão a gente não vai prosperar. E não é só na dieta, não, é na vida. E a nossa dieta, a nossa saúde é o que está ali na base de tudo. Então, se eu não consigo prosperar na minha saúde, na minha dieta, eu não vou prosperar em mais nada na minha vida. Em mais nada. E uma coisa que É, isso mesmo. eu vejo que é muito legal na carnívora também é o seguinte, porque hábito a gente não abandona o hábito, você substitui, você cria outro. E essa sinapse da carne, ela é legal porque ela é completa. Porque quando você come o carboidrato, ele tem um estímulo de sabor ali, mas ele não te sacia. Então é como se você fosse um namoro assim, né? Você beijasse, abraçasse, tudo, mas você não tem um orgasmo com doce. Quando você come uma carne, ela tem o sabor do namoro ali, do gosto, igual, mesmo nível do doce ali, tão gostoso quanto, até mais, eu acho, na minha opinião, mas vamos supor que seja igual. Mas depois, quando você come muito mesmo, comer até virar a plaquinha da churrascaria lá, pro vermelho, não quero mais não, aquela sensação ali da saciedade, ela é semelhante a um orgasmo. Você vai ficar, a sinapse que você vai criar para substituir aquele namorico só de beijinho vai ser por uma mais potente. Perfeito, Então ela te ajuda a combater aquele vício ali, entendeu? perfeito. Eu gosto de ver por aí. É isso aí. Ó, são 9h40, tudo bem? Por mim, tudo bem. Pode tocar aí. Toca aí. Fazer uma pergunta. Ai, ai. O que a Lua acha da estratégia Water Only? Bom, lá vai Lua estudar sobre ancestrais e tudo mais. E aí eu cheguei pro meu marido e falei, olha, eu vou parar de lavar meu cabelo com shampoo. Vou ser só com água. Ele, você tá doida? Porque assim, desde quando eu comecei realmente a prestar mais atenção na minha saúde em termos de alimentação, e que eu resgatei isso para os meus filhos pequenininhos, então assim, eu tenho 2 cães aqui em casa, eu tenho 2 cachorrinhos. Que assim, subiam, assim, nunca tive berço, eles nunca tiveram berço. Sempre foi uma caminha montessoriana no chão. Então, sempre tentei resgatar muito essa questão da liberdade, tudo que era de antigamente. Então, os cachorros subiam na caminha, dormiam com eles, lambia a cara, lambia a boca. Minha mãe doida aqui, minha filha tá lambendo a boca do menino, deixa, tem que ser assim, anticorpos e tudo mais. Então, hoje a gente vem aqui pra rua, aqui na frente da nossa casa, e é todo mundo descalço, pisando no chão. Deixa pisar no chão mesmo, tem que pisar no chão, tem que pisar na terra, tem que pisar na grama, tem que sentir. Então, eu não sou aquela neurótica pra ter que ficar calçado, tem que ficar lavando a mão, tem que ficar. Não tem isso. Então, caiu no chão, pega do chão, bota na boca mesmo. Acabou. Entendeu? Assim, caiu rapidinho, não tem problema. Caiu aqui em casa, quer estar limpo, que limpou, não tem por que eu me preocupar que não vai poder botar na boca de novo. Então, vamos resgatando essa coisa de antigamente. Protetor solar, por exemplo, é algo que eu já não uso mais. Né? Então, assim, não boto mais aquela química no meu rosto, porque o sol, eu preciso do sol, né? Então, algumas coisas eu tenho meio que desconstruído um pouco, mas outras eu ainda não evoluí. Então, eu não evoluí ainda pro cabelo. Então, assim, por exemplo, eu pinto meu cabelo, faço minhas luzes, então eu boto química, né? Eu boto aqui na live que eu tenho um blushzinho aqui para ficar mais bonitinha. Então, são coisas que eu ainda não conseguia evoluir. Então, essa questão, ainda uso sabão, sim, ainda uso shampoo, ainda faço minhas hidrataçõezinhas e vamos ver se eu vou chegar nesse nível da ancestralidade mesmo, mas ainda não cheguei lá. Somos duas, então, Lua, porque, olha, para homem é mais fácil, né, cobra? Não adianta ficar rindo aí. Porque para mulher, vamos e venhamos, né? O cabelo começa a ficar aquela coisa oleosa, fica grudado. Não dá não, não dá não. Ó, a Sarah Marilyn tem um cabelo lindo, hein? Pois Mas é. a Sara vive na praia, na beira do mar, aquela coisa, né? A outra pergunta aqui é sobre TPM.
Eu falei, a melhora da TPM na carnívora? Se sim, vou indicar para minha esposa. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Ó, na cetogênica, eu tinha pacientes e a galera que já fez desafio de cetogênica comigo, de mulheres, falando, Lua, reduziu o meu fluxo menstrual. Imagine, reduzir minha TPM, eu ficava com vontade de matar uma pessoa. Hoje eu já passo tranquilo. Imagine uma carnívora. A minha esposa é carnívora e ela melhorou bastante a TPM. Graças a Deus. Melhora. Graças a Deus. Melhora mesmo, melhora mesmo. Eu tinha cólicas horríveis e eu já estou entrando não estou na menopausa ainda, mas eu estou perto, eu tenho 52 anos, e eu tinha um fluxo absurdo. Eu estava com uma adenomiose e a carnívora começou a dar uma regulada nisso. As cólicas desapareceram, porque assim, eu ficava um dia inteiro de cama, com dor, tendo que tomar analgésicos. Não tomo mais. Tem uma cólicazinha? Tem. Diminuiu muito o fluxo e é impressionante a modificação, a mudança total. E para quem faz carnívoro, foi a Bis que deu a dica de aumentar a gordura durante o período menstrual? Sim. Na live da Biz ela fala sobre isso. Quem quiser tá lá no YouTube. Eu não me lembro muito bem de que forma ela abordou, mas ela falou de aumentar. Porque a gente tem um desejo maior pelos carboidratos nessa fase. Então a gente tem a da TPM, a gente fica, eu quero comer um chocolate, eu quero comer um doce, eu quero comer um bolo, quero comer. Então, se a gente aumenta a gordura, pronto, acabou. É energia, né? Foi. E aí você também consegue, com a gordura, melhorar o hormônio daquele período. Sim. Daquele período de pré-menstruação. É a última pergunta, tá? Vá. 2 quadradinhos de chocolate 85%, pode todo dia com café sem prejudicar o emagrecimento? Quem sabe? Aí tem que... Se for só emagrecimento, eu acho que sim, 85%, né? O negócio é que esse chocolatinho pode ser uma porta aí para outras coisas, né? Hoje é um chocolate de 85%, aí hoje eu já não acho de 85%, então eu vou no de 60%, eu vou no de 70%, e assim vai. Eu prefiro, quando eu sigo uma estratégia, eu sou bem assim, sabe? Quando eu tô numa estratégia, eu tô numa estratégia. Não que eu tô numa prisão, é diferente, porque esses dias eu botei que eu tava passando por um processo lá em São Paulo com um familiar meu, eu acabei que foi meu momento de comer um doce. Aí eu comi um doce, pronto. Foi meu 6º doce no ano de 2022, que eu conto a quantidade de doces que eu como no ano. Então foi meu 6º doce em 2022. Doce de açúcar mesmo. E aí a pessoa falou, como é que você se sentiu depois de ter comido? Eu falei, tranquila, como se eu estivesse me sentindo culpada, né? Falou, gente, carnívora não é uma prisão, não tô dentro de uma prisão. Então, assim, se eu quiser um dia comer um pão, eu vou comer, mas eu não tenho vontade, não vale a pena comer o pão, né? Então, a gente não tá numa prisão. A gente vive um estilo de vida com responsabilidade por conta dos nutrientes que não podem faltar pra gente. E quando a gente tem vontade de comer alguma coisa e de sair, a gente vai comer de uma forma responsável e tá tudo certo. E o bom é quando a gente sai da dieta, que tem que voltar, e você fala assim, pô, vou ter que voltar para aquela dieta de comer picanha. É tão difícil voltar. É tão difícil. Eu lembro quando eu saía, que eu comia saladinha com peito de frango e batata doce, que eu comia e saía. Eu saía no churrasco, né? Final de semana, eu comia uma picanha. Chegava na segunda-feira, eu falava, meu Deus do céu, vou ter que comer batata doce com peito de frango e salada sem gosto de novo, não acredito. Gente, ainda bem que eu não passei por essa dieta. Terrível, né? Fiquei muitos anos comendo isso. Eu gostava de quando eu dava um mais longo, assim, um pedal longo, que eu me dava o direito de comer o que eu quisesse, né? Então era sempre minha motivação era essa, eu ia treinar para poder comer. Apareceu mais uma pergunta aqui. Tá. Pode ser a última essa? Claro, pode. Última aí, Cobra. A gente já alugou um monte a Lua hoje. Ó, essa aqui é carnívora ou cetogênica. Ajuda da regulação da SOP ou mesmo cura? Com certeza.
Com certeza. Já tem estudos, inclusive, que a dieta cetogênica, e obviamente atrás ali já vem a carnívora, porque a carnívora é ainda superior à cetogênica Superior, em né? relação a isso, porque a gente reduz drasticamente nossa insulina do corpo e a SOP nada mais é do que uma doença com relação à resistência à insulina. Na verdade, existe uma interrogação, porque ninguém sabe se a SOP surgiu por conta da resistência à insulina ou se é o contrário, né? Então, existem essas duas vertentes. Mas está interligada à insulina, assim como todas as doenças que a gente tem hoje no corpo, de doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, tudo está ligado à insulina, não ao colesterol, pelo amor de Deus, como foi, né? Neuroinflamação. Neuroinflamação, Alzheimer, aí já está vindo como diabetes tipo 3. Diabetes Então, assim, tipo 3. tudo é pela insulina. Então, se a gente faz uma dieta que vai botar sua insulina no chão, vai melhorar sua SOP, com certeza. Nem sem sombra de dúvida. Eu vi um médico, não lembro o nome dele, falando uma vez que, na verdade, praticamente hoje só existe uma doença, que é síndrome metabólica. As coisas que a gente conhece são sintomas dessa doença. Exatamente. Por isso que eu falo, dieta carnívora, ou low carb, ou até a própria cetogênica, elas são doenças, elas são dietas para cuidar da sua saúde metabólica. Então, hoje a gente fala muito sobre isso. O que a gente vai focar nessas estratégias não é no emagrecimento, vai ficar magro, embora a gente sabe que obesidade é doença, mas o foco é na sua saúde metabólica. Então, se você está obeso, sua saúde metabólica está tocando, né? Assim, tá muito, muito, muito ruim, muito ruim. Mas tem o magro também, que ele come errado, que ele tem resistência à insulina, mesmo sendo magro, e que ele também está com a saúde metabólica muito, 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 muito ruim. Então, a gente tem que pensar nisso. Só para terminar, acabaram de perguntar sobre mais um sintoma da síndrome metabólica. E esteatose hepática, resolve? Com certeza. Assim, e rápido, viu? A gente consegue fazer uma redução da gordura do fígado para zero. Minha mãe é uma delas. Minha mãe estava com esteatose hepática esses dias, fui fazer estava com grau 2, foi fazer agora esse mês a ultrassom em uma estratégia, ela não é carnívora, ela é cetogênica. Ela já não tem mais nenhuma gordurinha no fígado. Então eu vejo a minha Olha só. também. Isso é uma coisa interessante que eu vejo que quando a gente emagrece em cetogênica ou carnívora, a primeira gordura que vai embora é a do fígado e a visceral. Às vezes a pessoa ainda fica com gordura subcutânea, mas a visceral e a do fígado são as que vão embora primeiro. Ou seja, a saúde é a primeira a ser resolvida. Exato. E olha que o corpo é sábio, né? Que ele vai tirar de onde está fazendo mal, né? E, gente, pelo amor de Deus, ter gordura no fígado não significa que você não pode comer gordura. Ao contrário, você vai comer gordura e você vai parar de comer frutas. As frutas é o que está mais associado. Suco de fruta, frutas em excesso, a questão da esteatose hepática. Então, tem muito esse mito, né? Eu tenho que comer as carnes magras porque cerveja, a bebida alcoólica também. Então, assim, não é a gordura não, tá? Vocês estão com medo da gordura errada. Todo mundo tem que ler esse livro aqui, ó. Gordura Sem Medo. Já li, show de bola. Esse livro aqui, todo mundo tem que ler. Todo mundo que quer saber da sua saúde. Eu sempre falo, nós precisamos ser donos da nossa saúde. Não é o que eu tô falando, não é o que a Giga tá falando, não é o que a Alessandra tá falando. A gente tá trazendo experiências nossas. Mas sejam também donos da saúde de vocês. Testem. Deem a chance para testar, né? Para fazer em vocês e ver a melhora que vocês vão ter. Exatamente. E é rápido. Perfeito. Perfeito. Vamos encerrar? Vamos encerrar. A Lua já está aqui. Nossa, eu já me perdi porque a gente já estava 1 hora. Já estamos em 1h20 que eu estou gravando aqui, mais da outra live. Acho que estão fechando 2 horas aí, né? A gente começou às 2, então 9h50, né? Então, não... Por mim, a gente ficava... Adoro. Assunto não falta, né? Não falta. Porque... E foi super gostoso conversar com você, Lu. Olha, muito maravilha, a gente conseguiu, né, desenvolver aí o assunto todo, tirar as dúvidas, né? O pessoal aí que não conseguiu tirar as dúvidas, se quiserem mandar aí pra gente no direct, à medida do possível pra Lua, não sei também, a gente está respondendo, né? E Lua, mas foi maravilhoso. Como é que faz para te achar,
contratar seus serviços, o que que você faz? Faz um jabazinho aí pra gente. Ó, hoje eu tô com a agenda assim bem apertada, assim, graças a Deus. Então, por conta da demanda mesmo, assim, de pacientes, tanto pacientes online como pacientes presenciais, eu resolvi apostar no digital. Então, eu estou elaborando um curso que, na verdade, não vai ser um curso, assim, para dieta carnívora, como vocês fazem uma mentoria, não é isso? Mais voltada para ensinar as pessoas a fazer dieta carnívora. Então, eu estou desenvolvendo um curso que se chama Ketabolismo, que eu quero mudar inicialmente o metabolismo das pessoas para um keto, para que eles comecem a utilizar a gordura como fonte de energia e prosperar com isso. E aí dentro desse curso eu vou falar sobre tudo do emagrecimento, os mitos, aquela questão de que a gente tem que ficar contando calorias que é errada. Então, assim, vou ensinar toda a estratégia que eu criei. Eu criei 3 vertentes do cetabolismo, né, para a gente mudar o nosso metabolismo, que é a nossa cetoadaptação definitiva, o ciclo de reestruturação corporal que a gente tem, que isso serve tanto para carnívora como para cetogênica, e a implantação do mindset, do keto mindset. Então, quando eu chego numa pizzaria e eu como só o queijo, eu já implantei o keto mindset na minha cabeça. Se eu chego em uma churrascaria, eu digo não para pãozinho de queijo, para farofa, para purê, eu já virei aqui, eu já implantei a carnívora mindset na minha cabecinha, sabe? Então, eu acho que são os 3 pilares que a gente precisa trabalhar com as pessoas. Então, tá vindo aí, em outubro eu vou lançar esse curso que ali eu vou ensinar a pessoa a fazer mesmo. Ela vai saber calcular a dieta dela, ela vai saber os efeitos colaterais, como driblar. Então, e eu vou falar um pouco da carnívora, mas o intuito maior é falar mais sobre essa mudança em geral da gente usar a nossa gordura corporal como fonte de energia e não os carboidratos. É mais ou menos isso. Mas eu estou ainda tendo online, presencial, eu tenho um site que tem todas as informações, que é o luaferrari.com.br, então lá tem tudo, onde é que eu atendo, os dias, tudo certinho. Pelo Instagram também dá para Pelo Instagram também eu faço caixinhas de perguntas, sempre estou respondendo lá as dúvidas, converso pelo direct também, então... Ontem mesmo me perguntaram lá na caixinha, mas eu não estou conseguindo encontrar nutricionista que prescreve carnívoro e jejum. Aí eu botei você, Henrique Otran. Falei, ó, só clicar aí, ó. Vou olhar. Opções. Bacana. E, pô, hoje foi muito legal o bate-papo, né, Alessandro? Que um dos nossos propósitos aqui é trazer tanto a parte teórica da carnívora, importante, mas não é a prioridade. A prioridade nossa é trazer a experiência real na prática, que hoje você trouxe maravilhosamente bem. CDF, né? Faz tudo certinho e com a teoria junto. Pô, muito legal, muito bacana. Obrigado por ter aceitado o convite, viu? Foi muito legal. Eu que agradeço. Depois eu vou chamar vocês, deixa eu terminar esse curso, deixa tudo ficar redondinho, que eu vou chamar vocês também para fazer uma live comigo. Vocês serão os meus convidados. Olha só. Papo, porque assunto não falta, né? Assunto não falta. E nosso jejum de 72 horas, eu não esqueci não, hein? Vamos fazer. Quando for o desafio, a gente faz. Esse mês eu fiz 48, porque você mês que vem. fazer os 48, mês que vem a gente pode programar para fazer 72 dias. A gente faz um desafiozão aí na rede social para a gente mostrar como é que tá. É isso aí. Fácil. Isso aí. Show de bola. Então tá bom. Tá bom? Gente, obrigado pela presença de Pessoal, todos obrigado. Também. Semana que vem a gente vai falar com a Fê Anders, da Cetogênica Maravilhosa. Portugal. Portugal. E a gente vai conversar sobre o jejum. Vai ser bem legal. Quebrando paradigmas aí, gente. Eu vou ter que rebolar nessa live aí. Você vai rebolar, porque ela vai pegar pesado. Vai. Não, é interessante para a gente saber os benefícios e também os perigos, porque tem muita gente aí ficando desnutrido. Que acha que jejum é passar fome. Não tem nada a ver com passar fome. Tem que ser preparado. A gente vai preparar para fazer o jejum, né? Exatamente. Como nós fizemos, né, Lua? Exatamente. 2 dias comendo bem antes, 2 dias comendo bem depois. Tem fome, não tem desnutrição, não tem nada, só benefício.
Exatamente. E olha que só quebrei meu jejum de 48 horas porque meu marido, já tinha combinado o churrasco aqui em casa com a família, então ele já estava colocando o churrasco na churrasqueira. Aí o cheirinho do churrasco, já Ah, tinha não. combinado 48 horas, eu falei, tá, vou quebrar. Mas se deixasse, se não tivesse aquele cheirinho, Deixa eu aproveitar só para dar. Eu fiz aquele jejum de 48 horas porque eu toco violão, canto, né? Mas assim, bem de brincadeira. E me convidaram para fazer isso com um públicozinho maior e eu estava meio ansioso. Eu falei, vou fazer um jejum de 48 horas que quando eu chegar lá eu vou estar tinindo, né? A mente aguçada. E ó, impressionante como minha mente estava aguçada em 48 horas. Que eu estava conseguindo dar conta de tudo ali, da letra da música, das notas, de ver quem estava, de não fiquei nervoso. É impressionante como é que isso acontece, né? A gente fica Focado tocar. modo caça. no, Modo caça. no presente. Vivendo o presente. Com certeza. Boa noite, viu, para vocês. Obrigado. Obrigado a todo mundo que fez Boa pergunta. noite. Até a próxima. Obrigado, gente.